Hoje, estudaremos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Vida Ligada a Deus, neste 108º aniversário do Sagrado Nascimento de Cristo An San-Hon. Hoje, através deste momento, pude refletir sobre o significado do nascimento do Pai mais uma vez. Se Cristo An San-Hon não tivesse vindo a esta terra, estaríamos em uma posição onde apenas poderíamos enfrentar a morte como graves pecadores do céu. Porém, ele veio, derramou seu sangue na cruz pelos filhos e proclamou a verdade da nova aliança, abrindo o caminho da salvação para a humanidade. Porém, o inimigo maligno, o diabo, pisou completamente na verdade da vida de Deus durante a Idade das Trevas. Ninguém pôde restaurar a verdade que foi pisoteada. Somente quando ele vier, poderemos distinguir o que é certo do que é errado. Irmãos e irmãs, se o nosso Pai Celestial não tivesse vindo, o nosso futuro não teria sido nada além de uma severa punição no inferno. Porém, quando ele veio, ele nos guiou corretamente para que não acabássemos naquele doloroso inferno. E através dos ensinamentos da verdade da nova aliança, ele abriu amplamente para nós o glorioso portão do eterno céu, não é? Se o Pai não tivesse vindo a esta terra, como seria a nossa relação com Deus? Não teria sido nada mais do que a relação entre o carrasco que cumpre a sentença e o pecador que a recebe. Uma relação da qual não poderíamos escapar. Porém, ele veio e proclamou a remissão de pecados pela verdade da nova aliança, abrindo o caminho para voltarmos ao eterno reino dos céus. Isso por si só é realmente incrível para nós. Porém, ainda mais surpreendente é o fato de que nossa Mãe Celestial, que perdemos, veio a esta terra. Porém, seus filhos não tinham olhos para reconhecê-la, nem coração para compreendê-la. Para os filhos que antes eram ignorantes e incapazes de entender Deus, Mãe, através de qualquer ensinamento, o Pai Celestial veio a esta terra e pessoalmente nos ensinou e nos despertou para as profecias da Bíblia. O Pai Cristo, An San-Hon, não foi aquele que mostrou aos seus filhos o caminho para a árvore da vida, que estava perdida no Éden? Isso não é tudo. Não foi o Pai Cristo, An San-Hon, que revelou todos os mistérios ocultos na Bíblia que a humanidade não conhecia até agora? Deus ordenou que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas todas as igrejas do mundo realizaram o batismo usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo no lugar dos nomes. Com a sua vinda a esta terra, o Pai não abriu amplamente a porta da glória para nós recebermos o batismo completo em nome de Jeová, na época do Pai, em nome de Jesus, na época do Filho, e no novo nome de Jesus, Cristo An San-Hon, na época do Espírito Santo? Quando refletimos sobre essas incontáveis coisas, compreendemos que se o Pai não tivesse vindo, a salvação seria impossível para nós e o céu seria inalcançável. Conforme está escrito em Mateus capítulo 7, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus lhes dirá explicitamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não podíamos evitar estar entre essas pessoas. Não conheceríamos a vontade de Deus ou as leis da nova aliança, nem saberíamos onde Sião está e para onde devemos fugir quando os desastres nos atingirem nos últimos dias. O mundo ainda está nessa situação. É por isso que o Pai An San-Hon veio a esta terra, andou no caminho do Evangelho por 37 anos
e ensinou seus filhos a sair pelo mundo e proclamar todos os ensinamentos que ele deu. Nós já ouvimos as notícias da salvação e recebemos a oportunidade da salvação, mas as pessoas do mundo ainda não ouviram. Já que o pai e a mãe nos deram a oportunidade de guiá-los ao arrependimento através de nossos lábios, devemos pregar esse evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Devemos nos tornar aqueles que ensinam a todas as pessoas do mundo que o Pai Celestial veio a esta terra e a Mãe Celestial também veio a esta terra. Nós também devemos entregar fielmente a toda a humanidade o caminho da verdade da nova aliança para o qual o Pai despertou seus filhos quando ele veio. Como o Pai Celestial andou no caminho do Evangelho por 37 anos, ele deixou muitos ensinamentos para seus filhos. O Pai Celestial veio a esta terra e abriu a verdade da árvore da vida. E ele também cumpriu o mistério da figueira. Através da vinda do Pai, o que aconteceu com a Sião da nova aliança que foi arruinada e destruída? Ela foi reconstruída e restaurada, não é? Todos os povos do mundo devem conhecer essas boas novas para que recebam o Pai Celestial Cristo Ansanhon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, e que a porta da glória para que todos venham ao Espírito e à noiva seja amplamente aberta. Neste novo ano, o Evangelho deve ser pregado a todos os países, regiões, cidades e vilarejos que ainda não ouviram a notícia da verdade. Onde quer que se vá, quando dizemos Cristo Ansanhon, podem responder: "Ah, já ouvi falar dessa verdade." E quando dizemos "É preciso crer na Mãe para ser salvo", podem responder: "Ah, já ouvi falar disso." Em 2026, devemos nos esforçar para tornar nossas esperanças realidade, em vez de apenas vagamente nutrir a esperança. Não veio o Pai a esta terra para salvar a humanidade? Então, os filhos de Sião também devem contribuir para a sua obra de salvação. Já que somos seus filhos, ele perdoou os nossos pecados, restaurou a nossa autoridade e nos concedeu a posição do sacerdócio real no reino dos céus. O Pai Cristo Ansanhon não veio a esta terra por esse motivo? Hoje, é um evento muito alegre, não apenas para toda a nossa família de Sião, mas também para todas as pessoas do mundo. É realmente um evento feliz e abençoado. Porém, o Pai se sacrificou e suportou o sofrimento nesta terra. Ao longo dos 37 anos de sua vida do Evangelho, cada passo que ele andou, desde o verdadeiro trabalho árduo até a obra de salvar seus filhos, foi um momento de sofrimento. Ainda assim, ele percorreu o caminho de sofrimento passo a passo para despertar a humanidade que não sabia nada. Nós, como seus filhos, devemos seguir esse caminho e pregar diligentemente. Devemos construir Sião em um lugar onde os irmãos e as irmãs cuidam uns dos outros e andam juntos, assim como o pai e a mãe cuidaram e amaram a nós, seus filhos. Eu sei que todos vocês têm famílias e lares. O que significa ter uma família? Vamos considerar a perspectiva de um pai como o chefe da família. Vocês acham que um pai gostaria que seus filhos brigassem todos os dias? Suponhamos que um irmão calunie o seu irmão e uma irmã calunie a sua irmã, e eles brigam e tomam partido todos os dias. Algum pai gostaria disso?
Se você é um pai com muitos filhos que se comportam assim, deve ser muito doloroso para você. Se entendermos isso, devemos nos esforçar para sondar o coração do Pai Celestial. Fisicamente, nós nascemos nesta terra em diferentes famílias, de diferentes regiões, com diferentes dialetos e diferentes aparências. Porém, do ponto de vista espiritual, não somos todos irmãos e irmãs? Parece que somos irmãos. Parece que somos irmãs? Se parece que somos irmãos e irmãs, nunca devemos brigar ou estar em desacordo uns com os outros. Não devemos caluniar uns aos outros. Deus não nos dá o mandamento, vos ameis uns aos outros, em João capítulo 13? Isso é o que o pai e a mãe sempre enfatizaram aos seus filhos. Quanto à medida desse amor, Jesus explicou sua profundidade e intensidade dizendo: assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Como Deus nos amou? Não está registrado na Bíblia que Ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós? Devemos ser atenciosos com nossos irmãos e irmãs a esse ponto. Não é fácil, certo? Porém, somos almas que traíram Deus, pecaram e foram expulsas a esta terra. Estávamos destinados a ir para o caminho da morte. Mas para nos salvar, Deus veio a esta terra, derramou o seu sangue na cruz por nós e estabeleceu a verdade da nova aliança. Porém, impedida por Satanás, o diabo, a verdade da nova aliança desapareceu da terra por cerca de 1.600 anos. Todos os caminhos para voltar ao reino dos céus foram bloqueados. É por isso que Deus veio a esta terra de novo para abrir o caminho para nós. Sempre que eu penso sobre o amor e o sacrifício do pai e da mãe, eu me pergunto se eu gostaria de voltar para um mundo onde meu lado foi perfurado com uma lança, e eu fui caluniado, impedido e nem mesmo bem-vindo. É inimaginável. Vamos supor que você estivesse em uma viagem ao exterior, onde você fosse amarrado, pendurado em uma cruz, zombado e perseguido, e seu lado fosse perfurado por uma lança. Vocês até morreram dessa forma. Se houvesse um lugar onde as pessoas insultassem, zombassem, atormentassem e causassem todo tipo de dor a vocês durante a sua permanência nesse país, vocês gostariam de visitar esse país de novo? Porém, o pai veio a esta terra de novo porque era evidente que se ele deixasse seus filhos sozinhos, todos eles pereceriam. Embora, de sua perspectiva, esta terra não fosse um lugar para onde ele gostaria de ir, ele apareceu uma segunda vez para salvar seus filhos. Quando lemos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, que diz que ele apareceria uma segunda vez, devemos refletir se essa segunda vinda foi porque ele desejou vir ou se foi para algo muito maior. Quando pensamos sobre isso, compreendemos que verdadeiramente o amor do Pai nunca foi insignificante. Então, devemos nos perguntar, para o bem de nossos irmãos e irmãs, e para muitos outros membros que virão para a verdade e devem tirar todos os pecados e impurezas deste mundo, eu também poderia fazer como o Pai Celestial fez por seus filhos? Eu poderia trabalhar com esse tipo de paciência? Irmãos e irmãs, vamos nos assemelhar ao Pai em amor pelos irmãos e irmãs. Todos os irmãos e irmãs em Sião devem poder seguir os passos do Pai. Ainda somos verdes e imaturos.
Em termos de frutos, o momento em que os frutos estão completamente maduros chegará, permitindo que eles sejam colhidos. Como podemos ansiar pelo eterno reino dos céus se ainda não somos perfeitos? Através do evento de hoje, que comemora o 108º aniversário do nascimento sagrado do Pai, todos os filhos de Sião não devem pensar em nossos irmãos e irmãs como apenas pessoas que estão em uma posição diferente de nós, entendendo que eles são realmente a nossa família celestial, nossos verdadeiros irmãos e irmãs. Devemos cuidar deles com o coração do pai e da mãe. Hoje, todos vocês querem agradar o coração do pai, certo? Eu sinto o mesmo. De agora em diante, vamos compartilhar as boas novas da vida com incontáveis pessoas que vivem nesta terra. Assim como o Pai Celestial nos mostrou a maneira de comer da árvore da vida, vamos compartilhar com todos no mundo. Vamos ensinar a todos no mundo que a Mãe Celestial Nova Jerusalém veio a esta terra. Vamos também dizer a eles o caminho da verdade da nova aliança que restaura a relação rompida entre Deus e nós, para que possamos concluir rapidamente a obra do Evangelho nesta terra, esperando ansiosamente pela vinda do Pai. Eu, sinceramente, espero que esse momento chegue o mais rápido possível. Se algum de vocês guarda ódio contra seus irmãos e irmãs, ou se há membros que têm relações desconfortáveis uns com os outros, por favor, abandonem essas coisas hoje, tendo o coração do Pai. Pai Celestial e Mãe Celestial nos amam até a morte e disseram: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Já que o pai e a mãe valorizam muito essa relação de amor, devemos nos tornar mais unidos, harmoniosos e atenciosos, cedendo e cuidando um do outro. Qual seria a parte mais memorável dos ensinamentos do Pai sobre o caminho do amor? Ou seja, o amor nunca se completará se apenas buscarmos o que nos traz felicidade. O amor que se concentra apenas em si mesmo nunca pode alcançar a sua plenitude. Portanto, devemos pensar nesse assunto e perguntar: eu sou feliz, mas os outros são realmente felizes também? Quando nos colocamos em uma posição onde podemos cuidar daqueles ao nosso redor e considerar os outros melhores do que a nós mesmos, não haverá mal-entendidos entre irmãos e irmãs, e não haverá desconfiança ou insatisfação uns com os outros, para que possamos completar a união, a harmonia e amor. O Pai Celestial desistiu da glória do céu e veio a esta terra em carne, onde ele não foi bem-vindo. Era um caminho que ele não queria, mas ele não veio a esta terra pela segunda vez porque pensou em seus filhos que pereceriam se fossem deixados sozinhos? Se entendermos todos esses ensinamentos da verdade apenas quando abrirmos a Bíblia, mas permanecermos na mesma posição que as pessoas do mundo quando a fecharmos, então os ensinamentos serão sem sentido. Quer a Bíblia esteja fechada ou aberta, não devemos ser os membros da família celestial que permitem que os ensinamentos do Pai e os ensinamentos da Mãe vivam em nós a cada momento? Hoje, celebramos o 108º aniversário do Sagrado Nascimento do Pai. Hoje é um dia abençoado em que a glória virá a dezenas de milhares de anjos no céu e a paz virá entre todos os povos nesta terra. Pai Celestial,
damos graças mais uma vez pela sua vinda a esta terra. Esse dia é um dia muito precioso que firmemente estabelece a nossa relação com Cristo An Sang Hong, como Deus e seus filhos, pai e filho, pai e filha, mãe e filho e mãe e filha. Durante seus 37 anos de vida do Evangelho, ele veio para a Coreia no momento em que ela passava por seu período mais difícil, doloroso e sombrio. Ele experimentou o sofrimento da Guerra da Coreia e a opressão sob a ocupação japonesa. Ele até viveu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por favor, se lembrem que o Pai veio a esta terra em uma das circunstâncias mais desfavoráveis. Eu peço a toda a nossa família celestial que se dediquem a cumprir o Evangelho que o Pai quer para os seus filhos. De acordo com a profecia do profeta Daniel, ele viria e restauraria tudo o que seus filhos perderam, incluindo o reino, não é verdade? Todas essas coisas foram possíveis porque ele veio. Não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos realizar essas coisas com nossas próprias habilidades ou força. O Pai Celestial veio a esta terra, restaurou a nova aliança e revelou a Mãe Celestial a nós. E como resultado, a verdade do Pai e da Mãe está sendo pregada a todas as nações do mundo. Porém, ainda precisamos de mais obreiros da nova aliança. Eu espero que este ano seja um ano abençoado, em que a glória do Pai e da Mãe possa ser pregada ainda mais amplamente a todas as pessoas ao redor do mundo. É por esse motivo que o Pai Celestial veio a esta terra. Esse dia é realmente um dia para toda a humanidade se regozijar e dar glória a Deus. É um dia muito importante quando os pecadores mortais recebem a graça da remissão de pecados para que possam ser tratados como pessoas justas. O dia em que essa obra gloriosa e esse futuro glorioso começaram é hoje, quando o Pai Celestial veio a esta terra. Quando pensamos nisso, devemos dar graças ao Pai e à Mãe 10.000 vezes e até mais. Outra coisa realizada através da vinda do Pai é que esse dia pode ser visto como o dia em que Ele nos permite compreender que somos, de fato, uma família celestial. Se o Pai não tivesse vindo, vocês teriam conhecido a Mãe? Poderíamos ter certeza de que somos irmãos e irmãs? Também é um dia significativo quando o Pai veio e nos ensinou que somos uma família celestial. Os membros da família celestial devem ser diferentes das pessoas do mundo. Se somos os filhos celestiais que desfrutarão da vida eterna e das bênçãos no céu para sempre, todos nós devemos nos assemelhar muito ao Pai e à Mãe, para que o amor do Pai e da Mãe sempre transborde em Sião. Eu peço a vocês que se esforcem para que Sião se torne um lugar onde os sons de alegria e cânticos nunca cessam. Neste dia em que o Pai veio à Terra, nós damos glória e graças a Ele por viver toda a sua vida pensando apenas na salvação de seus filhos. Todos os filhos de Sião seguirão os passos do Pai com essa determinação, esperando que o Pai Celestial nos encha se estivermos em falta de alguma forma, nos corrija se cometermos erros e nos guie ao eterno reino dos céus para que possamos chegar lá. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.